E aí, molecada, beleza? Voltamos para mais um vídeo, tiozão retornando. Vem comigo, vem comigo. Vamos para a parte 2, hoje do transporte ferroviário. Vamos falar um pouquinho mais sobre o transporte ferroviário. Mas não esquece, curte a bagaça, compartilha, comenta e ativa o sininho, ativa o sininho. Vamos que vamos. Vem comigo, molecada. Vamos lá, gente. Então vamos lá, molecada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo o vídeo. Vamos embora. Transporte ferroviário, parte 2. Vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho mais da parte técnica do transporte ferroviário, tá? Que não é muito conhecido, não é muito falado, até mesmo nos cursos de logística. Normalmente não tem uma abrangência muito grande o transporte ferroviário, dá-se muita ênfase ao transporte rodoviário. Então vamos lá, só para vocês verem a vantagem do transporte ferroviário em relação ao ferroviário. Um vagão carrega de 100 a 120 toneladas de carga, então cada vagão pode transportar de 100 a 120 toneladas. Uma composição pode ter até 120 vagões. Então, a máquina, né, com todos os vagões, 120 vagões. O que seria a capacidade de carga de 368 caminhões. Então, com o transporte ferroviário, veja quantos caminhões a gente deixaria de circular nas estradas, poluindo, aumentando o trânsito e tudo mais. Todas essas, a importância do transporte ferroviário, tá? É bom saber, as linhas ferroviárias, elas têm capacidades diferentes, tá? Não é toda linha ferroviária transporta o mesmo volume de carga, a mesma quantidade de carga. Não, isso depende, tá? Depende da linha, da estrutura que ela é montada, tá? Tem linha que tem maior e linha que tem menor capacidade de carga. Tem linhas que pode transportar uma maior tonelagem, com uma maior circulação e outras menor. Tudo isso devido à estrutura dela. A estrutura básica de uma estrada, de uma ferrovia é o lastro, tá? Que é aquela parte que vem por baixo, os cascalhos, né? Aquelas pedras que vem por baixo, que normalmente é brita, tá? O dormente, que é aquela parte de madeira que vai por cima da brita, e depois o trilho, que é o local da rodagem, tá? O dormente é usado para diminuir o impacto quando o trem passa no solo. Então, a linha ferroviária depende dessas estruturas, tá? A forma que elas são montadas, o tipo de estrutura, aí vai depender da capacidade da linha, tá? Então, tem uma variação de capacidade de linha, de uma linha para outra, beleza? Transporte ferroviário, quais são as vantagens dele em relação ao transporte rodoviário? Ele tem um baixo custo, porque tu tem o investimento inicial e depois para manutenção, o custo dele é menor, tá? Ele tem uma capacidade de carga muito mais alta do que o transporte rodoviário consegue transportar. Nós já acabamos de ver, né, que um conjunto completo de máquina e vagões conseguem transportam o equivalente a 368 caminhões. Tá? A segurança, tá? Tem menos quantidade de roubos, de extravios, tá? De avarias, tá? Porque no caminhão a chance é maior, o número de sinistro é maior, então na ferrovia é bem menor, tá? E o principal, ainda um dos focos principais para mim é esse: 85% a menos de emissão de CO2 comparado com o rodoviário. Então, o transporte ferroviário, além de todas essas vantagens que a gente tem em relação à quantidade de carga, à segurança, ele é ecologicamente correto, é um transporte que polui bem menos, tá? Em 2021, apenas 2,88% de emissões, tivemos 2,88% de emissão de CO2 pelas ferrovias, quer dizer, do montante geral que foi jogado na atmosfera de CO2, só 2,88% era referente às ferrovias, tá? Então essa é a grande vantagem, para mim, a principal do transporte ferroviário, tá? Desvantagem no transporte rodoviário. As desvantagens que nós temos, aí tem algumas poucas, mas em relação às vantagens, elas são praticamente inexistentes, mas vamos citar porque existe.
As rotas ferroviárias são mais restritas do que a rodoviária, logicamente, porque se o país se desenvolveu a rodoviária, existe muito mais estradas do que linhas férreas para ser transportada. Então existe uma variação muito maior de rodovias do que de linhas férreas. Tá? O trem, o transporte ferroviário precisa de outros modais, né? Porque ele leva de um ponto X ao ponto Y, lá ele descarrega. Lá normalmente você precisa de um caminhão ou de um navio para levar ou do CD para o porto, ou se descarrega no porto para outro destino. Essa é também uma das desvantagens. E também a flexibilidade de horário, né? Não tem um horário muito flexível. O trem é determinado, o trem sai àquela hora, ele tem que estar preparado, porque a preparação dele é diferente do caminhão, até por ele ser muito maior, transportar uma maior quantidade de carga, então não tem muita flexibilidade de horário. Vai sair aquele horário com a previsão de chegada no horário X e é aquele horário. Não tem, dá para adiantar? Não dá, é aquele horário. Tá? Também é um transporte que tem muito pouco atraso. Normalmente se segue exatamente o que foi planejado. Tá? Então é isso, molecada, que tinha para falar do transporte ferroviário. Obrigado pela paciência, comenta, critica, elogia se tiver que elogiar, dá sugestão de pauta, me ajuda o tiozão a fazer o canal, que o canal é feito para vocês. Um abraço, molecada, tamo junto, vem comigo!